Você já parou para pensar quantos de nós está buscando o reino de Deus para suprir as nossas necessidades deste tempo presente? Estava meditando aqui sobre algumas palavrinhas motivacionais de alguns que falam acerca do reino, mas usando para usufruir das riquezas deste mundo. E até mesmo ousam falar de heresias, como se estivesse falando do próprio Deus. Usam de palavras sedutoras como: o que importa é o amor próprio. Encha do amor próprio para transbordar do amor próprio. O problema não está em seu coração, o problema está onde você deposita os seus olhos, para onde você foca. Pois é, todas essas palavras, elas parecem atingir o nosso âmago interior de nossos corações como afáveis, como uma necessidade de validação, de fazer então com que compreendamos que somos relevantes e que a nossa força está em nós. No entanto, percebemos que na realidade isso contrapõe o que a palavra de Deus nos diz. E de fato, nosso coração é enganoso, não podemos confiar nele. E é no coração que flui as piores coisas que um ser humano pode fazer na ausência de Deus. Exatamente por isso, carecemos do Senhor para transformar o nosso coração. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, aquele coração que estará sensível à voz do seu Criador. E é justamente compreendendo deste amor com que Ele nos amou primeiro, podemos então amar. Assim faz sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu só posso amar a Deus quando eu percebo que Ele me amou primeiro. E com esse amor, amar ao Senhor. Assim diz Paulo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E com este amor, amor verdadeiro, o amor que é com o coração transformado, que não mais se valida em seu ego, não mais se apoia nas suas convicções, nas suas justiças próprias, nem nos seus medos, nem nas suas aflições, nem nas suas boas obras. É com base nesse amor que eu consigo amar ao próximo como a mim mesmo. Porque assim eu fluo do amor do Senhor em mim. E não me apoio na minha força nem no meu entendimento, porque eu vejo que deste amor que flui em mim, que eu amo a mim, é por causa do amor de Deus. É um amor que não cela o amor dentro de mim. É o amor que não cessa dentro de mim. É um amor que não se isola em mim mesmo. É necessário transbordar. E transbordar deste amor que reflete a glória de Deus. Então não é o amor que olha para o outro e diz: caramba, que você é bom. Eu não sou boa, nem você é bom. Bom é Deus. E é a partir dele que podemos então, de fato, usufruir das bênçãos do Senhor, mas ainda que em meio a dores e sequidão, podemos ter a viva esperança de que o bocado de dor que passamos aqui neste tempo presente não se compara com a glória que há de vir. A nossa esperança não está nos tesouros deste século. Ainda que haja privação, isso não significa que Deus te abandonou. Ainda que haja dor, flagelo e aflição, não significa que Deus esteja ausente e tenha esquecido de você. Pois Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É por meio dele que somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E é justamente apoiado nessa perspectiva, já adentrando ao assunto, estou aqui a meditar sobre Lucas 19, uma parábola das 10 minas e, por conseguinte, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A parábola das 10 minas é um refletir do reino de Deus. Como funciona o reino de Deus? Uma vez que falamos que Deus é amor, precisamos ter em nossa mente
que o amor não é Deus. De outra forma, estaríamos idolatrando um atributo de Deus e não a sua glória. Isso é, o conjunto de todos os atributos plenos e satisfeitos, perfeitos no Senhor. E assim percebemos que nesta manifestação do amor de Deus está também a justiça. Pois uma vez que Deus é amor, ele está intimamente ligado à justiça. E não somente a isso, está intimamente ligado à santidade. E um Deus santo, que ama e é justo, não pode se abster de praticar o juízo e despertar a sua ira implacável contra tudo aquilo que perverte o amor e a justiça e a santidade de Deus. O reino dos céus não é de acordo com as coisas pervertidas deste mundo, mas podemos e devemos anunciar o reino dos céus com a grande expectativa que nós temos em Cristo Jesus na esperança do porvir, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, nem dor, nem aflição, nem lamento, nem coisa alguma que venha lembrar das coisas deste mundo que jaz no maligno, onde então podemos e somos privados da presença plena do Senhor por causa do pecado. Ainda assim, usufruímos plenamente, satisfeitos e seguros em nossos corações da vida eterna, por causa de Cristo Jesus. Pois não somos levados diante do trono do Pai todos os dias, na misericórdia que se renova todas as manhãs que abrimos nossos olhos por causa dos nossos méritos. Somos levados a Ele pela intercessão do Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e não somente o Espírito, mas o Filho que também intercede por nós. E assim somos banhados pelo sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, onde lá Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, para nos banhar com seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Não somente o pecado passado, mas o presente e o futuro. E assim estamos seguros, pois o nosso nome está escrito no livro da vida. E uma vez escrito na palma da mão do Senhor, não há ninguém que possa tirar. Bendito seja o nome do Senhor, pois nessa parábola das 10 minas, há ali a revelação do que o Senhor está por fazer. Ele está a adentrar Jerusalém e todo o povo acha que o reino dos céus vai ser aquele, logo eminente. Aquele que está para acontecer, como se fosse o estabelecimento do reino de Deus na terra. No entanto, o que Jesus vai alertá-los é uma parábola. Ainda que esteja ali diante da entrada triunfal de Jerusalém, o reino dos céus não é conforme a perspectiva de todos que estavam ali. Mas havia também um alerta para dizer que ele seria estabelecido rei, ainda que os súditos para o qual ele estava para ser estabelecido como rei não o desejasse como sendo o seu senhor. Estavam ali buscando de fato um Salvador, mas não estavam anelando para um Senhor. Eles queriam alguém que os resgatasse das mãos do Império Romano, os livrasse do jugo da escravidão do Império Romano, do peso de um homem sobre outro homem. No entanto, o que estava ali sendo revelado era a libertação do peso do pecado, que nos afasta de fato da presença do Deus eterno, maravilhoso Criador, Altíssimo, Santo, Senhor. Ainda que esses não quisessem, ali estaria estabelecido o seu reinado. Todavia, há também aqueles que estavam percebendo do Senhor e estavam ali sendo outorgados de dons e talentos que eram necessários serem postos em prática para trazer então os seus frutos, a multiplicação daquilo que lhes fora dado. Se lhes fora dado, não pertencem a eles. E assim eles precisam ter zelo
e buscar cada vez mais dedicação em servir, pois conhecem o Senhor que lhes deu esses dons e talentos para serem postos em prática. 3 foram os escolhidos, cada um com 10. Ou a gente pode entender com cada um com alguns talentos, mas um trouxe 10 a mais, outro 5 a mais, e o outro, por não se relacionar de fato, nem saber de fato quem é o Senhor, por medo, deixou de cumprir aquilo que lhe fora designado. Deixou de cumprir o mandamento que lhe fora proposto, que lhe fora ordenado. Ele, com medo, se afastou e fez o que não devia ter feito. Ele, então, com omissão e com apatia, acabou tendo, então, o seu juízo decretado. É bem verdade que não termina por aí. Há aqueles que não queriam o senhorio do seu rei. Mesmo sendo estabelecido, eles foram ao encontro rejeitando o seu reinado. Quanto a estes, ali também é revelado do amor do Senhor, que é aliado à justiça e santidade, poder e soberania. Não pense, em momento algum, que o amor do Senhor está extirpado da justiça e da ira santa de Deus, que criou todas as coisas. Ele assim fez, ele assim pode tomar de volta. E foi o que ele revelou nessa parábola das 10 minas. Traga-me aqui todos aqueles que me rejeitaram, todos aqueles que não me quiseram como sendo o Senhor de suas vidas, e matem-nos diante de mim. Ora, não é isso justo? Diante daquele que nós desejamos a salvação, rejeitamos então o seu senhorio? Não seria justo do nosso próprio Salvador, daquele que nos trouxe agora para um novo reinado, uma vez que estamos rejeitando das suas instruções, aplacar então a sua ira? Ora, é bem verdade que mais à frente Jesus está a entrar em Jerusalém. Ele orienta para sentar no jumentinho humilde, pois todos os reis estavam ali para suas conquistas montados em cavalos, de forma suntuosa. Mas ele, em humildade e simplicidade, revela de um governo muito maior. Entrou na humildade, na simplicidade e foi conclamado diante de todos aqueles que estavam maravilhados com tudo o que ele havia revelado, sendo sinais e maravilhas. E o grande e maravilhoso, mais portentoso sinal era de que todos aqueles que crescem estavam com seus nomes inscritos no livro da vida. Todavia, há também aqueles, os mesmos que estavam rejeitando o senhorio, que naquela parábola estava sendo acertada diretamente a eles. Estes mandam que o mestre venha repreender os seus discípulos, mandando-os calar. Aqueles que estavam ovacionando o Senhor, bendito Rei. Maravilhosa palavra, grande e poderoso, Maranata, Hosana, todas essas palavras de exaltação e glorificação ao Senhor por causa da entrada de Jesus em Jerusalém. Ainda que as suas perspectivas estavam sendo frustradas porque não seria daquela forma que ele seria conclamado rei, eles estavam ali falando sobre aquilo que os céus anunciavam. É triste ver que, ainda que diante dos olhos, homens não queiram conclamar aquilo que o Senhor é de verdade. E sendo agora alertado para a repreensão, Jesus fala: ainda que eles sejam calados, as pedras clamarão. A natureza conclama a glória de Deus. Toda a criação proclama a glória de Deus. Ainda que a humanidade seja calada, toda a criação proclama a glória de Deus. É um privilégio, então, a nós proclamar deste reinado de amor
injustiça, que nos dá uma perspectiva e uma esperança muito mais abundante que este tempo presente. Ainda que a dor seja contínua enquanto estiver em vida aqui, seja durante 100 anos de dor, nada se compara à glória da eternidade de grande alegria. Vejamos então com relação à parábola do rico e Lázaro. Quem de fato passou a mendigar? O rico estava aqui usufruindo durante 100 anos. A perspectiva que estou falando de imaginação. 100 anos de riqueza aqui, mas passou então a eternidade a mendigar. Se pudéssemos fazer uma escolha, qual seria? Estaríamos então desejando ardentemente usufruir das riquezas deste mundo ou das coisas que este mundo pode propiciar? Ou estaríamos então, de fato, de forma a aguentar e suportar a dor deste tempo presente, sempre anelando e trazendo a esperança, e trazendo à memória aquilo que nos dá a esperança, que a glória de nosso Senhor está no porvir e que breve retornará, buscará a sua igreja para estabelecer o seu reinado para sempre. Você está preparado? Não? Confie no Senhor, pois ainda que você não esteja ou que esteja, este preparo não provém da sua própria força, nem do seu entendimento, mas da sabedoria revelada do próprio Deus, em quem nós, em nossos corações, temos prazer em buscar, meditar, viver e militar em favor de tudo aquilo que Ele proclama. Confie nele. A justiça dele opera maravilhas. Não a nós, mas a ti seja dada a glória. Que a sua vida seja a carta viva de Cristo Jesus a anunciar a luz para todos aqueles que habitam nessas densas trevas, neste mundo e em escuridão. Enquanto isso, estejamos sempre meditando na glória da nossa casa que está por vir. Vamos orar? Senhor, bendito Deus, nós nos maravilhamos com as suas doces promessas, pois Tu és fiel. Tu não és homem, nem semelhante a homem. Portanto, não mente, nem se arrepende. Senhor, obrigada, porque se nós estamos clamando a Ti, orando a Ti, confiantes e certos de que o Senhor ouve a nossa oração, não é por nossos méritos, nem pela força, nem por aquilo que nós fazemos e buscamos pelos nossos próprios entendimentos, mas sim porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor decidiu nos amar. O Senhor compartilhou com seu amor a nós e podemos agora amar ao Senhor, sermos gratos, perdoar, ser, Senhor, como instrumentos de compaixão, de misericórdia, de exortação, de repreensão, de disciplina, tudo à semelhança de Cristo Jesus. Só podemos, então, caminhar porque o Senhor nos mostrou a direção. Obrigado, Deus, por causa do Teu Santo Espírito, que nos mobiliza em nosso eu e faz mortificar o nosso ego dia após dia para fazer-nos cada vez mais a imagem e semelhança de Seu Filho. Nos ajuda, ó Deus, a suportar as afrontas que ocorrem neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a engolir os sapos que são lançados neste mundo. Senhor, nos ajuda a recebermos as afrontas em nossa face e voltarmos para casa com esses desaforos, ainda que humilhados, confiantes em Ti, que seremos exaltados contigo no momento em que voltarmos com o Senhor para aplacar o juízo sobre esta terra. Ajuda-nos, Senhor, a deixar o nosso coração descansado em Ti, ainda que seja em meio a dor, privação, lamento e escassez. Agora, se aprover o Senhor a nos deleitar
com sua doce presença e também nos dá, Senhor, a possibilidade de abundância de riqueza, que isso não fique retido em nós, que sirva para compartilhar com todos aqueles que carecem e nos cercam. Estejamos agora realmente ricos e prósperos no amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.